poderoso ensino, a purificação que a Igreja de Cristo tem que passar para que ela possa ir e encontrar Deus face a face no céu. Parte 6. Então, o poderoso profeta do Senhor disse: Então, como que um povo se prepara para que a brasa viva possa tocá-los e purificá-los, para que agora eles possam receber as missões de Deus, como aconteceu com Isaías e com o sumo sacerdote Josué? Os serafins também executam o juízo de Deus. Eles são anjos da purificação. E o Espírito Santo também é aquele que executa a ira de Deus na terra. O mesmo Espírito Santo que ajuda vocês. Então, há tanto que é oculto. Mesmo a missão destes dois, depois que a igreja for levada. A missão deles é guiada pelo poder de Deus, o Espírito Santo. Mas agora, como que a igreja se prepara para aparecer, para adorar este Deus que está ferindo as pessoas aqui? Todos os que não estão em retidão. E hoje o Evangelho chegou nesta cidade. Então o Senhor está dizendo que há uma purificação. Então abram comigo no livro de 1 Reis, capítulo 8, para vermos como que nós devemos nos comportar diante desta nuvem que fere as pessoas. Como comparecer diante de Deus? O livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. A partir do versículo 1. Aqui o rei Salomão reuniu em Jerusalém todas as autoridades para trazer a arca do Senhor para a cidade de Deus. E eu quero mencionar aqui que este momento foi um clímax, foi muito grande, porque finalmente o templo estava pronto. O Senhor comissionou Salomão para isto. Então agora tudo está pronto. E então vai acontecer. Deus finalmente está mudando para o seu templo, para a sua casa. Então, este é um clímax. Salomão reuniu os anciãos e os líderes e ele escolheu um tempo certo para este festival, para poder fazer tudo com perfeição. E ele fez este festival coincidir com a celebração da festa dos tabernáculos. A festa que é a respeito da casa de Deus. Então, tudo perfeito. E este dia, o dia da casa do Senhor, é a festa dos tabernáculos. E quando este momento chega, no versículo 3, 1 Reis 8, 3, quando o momento chegou e os sacerdotes trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel, para dentro da tenda da congregação, finalmente eles estão diante da arca de Deus, todo o Israel. E eles sacrificaram tantos animais que não podiam nem sequer ser contados. Um rio de sangue. Eles separaram para este momento os melhores animais.
todo Israel agora está diante da arca do Senhor. E quando você está diante da arca do Senhor, essencialmente você está diante da mesma nuvem de Deus. Então o rei e todo Israel estavam diante da arca. E Salomão sabia o que havia acontecido com as pessoas que queriam ver Deus face a face, sem preparação. O que aconteceu é que ele os matou. Matou todos os que queriam ver Deus face a face, sem se preparar. Então Salomão sabia que Deus matou Uzá por falta de reverência. E ele sabia o que havia acontecido com Aminadab e Obed-edom. Então ele sabia que se esta coisa não for lidada com muito cuidado, as coisas ficariam muito mal. Então Salomão preparou-se muito bem por 1 ano. E ele procurou os maiores bois, os mais gordos e as mais gordas ovelhas, em um número que nenhum ser humano podia contar. E quando o dia chegou, os levitas pegaram a arca do Deus de Israel, e todo Israel estava de pé juntamente com o seu rei. E a arca agora entra na casa do Senhor. A habitação da nuvem, a habitação de Yahweh. E então o sacrifício começa. Incontáveis animais. Não se podia contar, perdeu-se a conta. Vocês podem imaginar? 120.000 ovelhas e bodes, estes os que podiam ser contados, mas o outro tanto que não podia nem ser contado. E quando eles começaram a sacrificar, vocês podem imaginar o rio de sangue que começou a fluir da cidade chamada Jerusalém, e fluindo até os confins da terra, profetizando o maravilhoso sangue de Jesus, que está fluindo até hoje. Aleluia! Vocês podem imaginar o oceano de sangue que teve que fluir para que eles agora pudessem se aproximar da arca do Deus de Israel, o Deus da nuvem, o Deus da glória, sem que acontecesse nenhum incidente? Fluindo, 120.000 ovelhas e bodes, 100.000 bois e mais um outro tanto que era incontável. E eles estavam lá dentro deste oceano de sangue, para simbolizar que nesta família de Salomão viria o maior filho de Davi, o Messias, que seria sacrificado nesta cidade. E o seu sangue iria começar a fluir, e rios de sangue, oceanos de sangue, fluindo de Jerusalém, a cidade da paz, a cidade de Deus, Jerusalém. Fluindo, até atingir esta geração. O precioso sangue de Cristo vem fluindo e então pergunta: que lugar é este? Ah, Yahya Quilimani, eu ainda estou fluindo. E que lugar é este agora? É Naivasha? E então o sangue pergunta: quem está aqui? Onde oro? Eu ainda estou fluindo. E então este oceano do sangue de Cristo se dirige para Nakuru, para o main altar.
e diz: eu ainda estou fluindo. E ele vai e entra nos hospitais. O maravilhoso sangue de Jesus ainda está fluindo até hoje. Este sangue ainda está fluindo. Então, hoje, nós podemos estar diante dele, diante da nuvem. Então, eles agora aparecem diante do Senhor. E então Salomão abre a sua boca e diz: Senhor, se o teu povo pecar contra ti novamente, e eles vierem a este lugar, Senhor, e eles vierem sob estas circunstâncias, debaixo do sangue, Senhor, sempre perdoa-os. Senhor, se o teu povo desconsiderar os teus mandamentos, porque tu os abençoastes, e eles te incomodarem e tornarem-se desobedientes, Senhor, e então os seus inimigos vierem e levá-los daqui, e então novamente, sob estas circunstâncias, debaixo do sangue, e eles clamarem a ti, tu os restaurarás. Senhor, neste lugar, se eles pecarem contra ti, e tu fechares o céu, e se eles vierem a esta casa, debaixo deste sangue, e eles clamarem a ti, tu abrirás o céu, e os perdoarás, e sararás a sua terra. Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e a apostasia entrar na igreja, a apostasia entrar na vida deles, e eles se apartarem de ti, tu enviarás o mensageiro, e ele vai começar a declarar: o sangue, o sangue, o sangue de Jesus. Senhor, tu te lembrarás deles, e restaurarás a igreja, e visitarás a igreja com a tua glória. Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e então faltar alimento, e as enfermidades vierem à terra, e eles vierem aqui novamente sob o sangue do Cordeiro, e eles clamarem a ti, se arrependendo dos seus pecados, Senhor, tu te lembrarás deles, e sararás a sua terra. E então curarás os seus filhos, e curarás todos eles. Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e muitos aleijados aparecerem na terra, se eles vierem a ti e clamarem pelo sangue, e proclamarem o sangue, tu te lembrarás deles e levantarás os seus aleijados. Senhor, se o teu povo clamar a ti, porque as suas filhas estão em prostituição, e eles vierem a esta casa, debaixo do sangue, clamando a ti, debaixo do sangue, tu as trarás de volta para casa. Senhor, se chegar o tempo de ir para o céu, e o teu povo clamar a ti, tu te lembrarás deles, em justiça, debaixo do sangue. E então eles virem a esta casa, debaixo do sangue, proclamando o sangue, tu os restaurarás e farás descer a escada do céu. Aleluia! O Messias está vindo. É o sangue, o sangue, o sangue. É o sangue de Jesus.
Somente pelo sangue. Agora nós podemos nos aproximar. Agora a nuvem veio. Vejam, a arca de Deus está andando na terra. E a nuvem está sobre eles, andando com eles. A coluna de nuvem de Deus está sobre a cabeça deles. Que tempo tão poderoso! O tempo para o sangue, o poder do sangue, o tempo do sangue vir até vocês para consagrar o seu povo. E então agora eles podem subir os degraus em direção ao céu e ir encontrar Deus face a face. E o profeta do Senhor continuou: povo abençoado, desde aquele tempo na cruz do Calvário, onde Jesus derramou o sangue, os rios de sangue, desde aquele tempo a terra está sendo restaurada. A adoração está sendo restaurada na igreja. É isto o que eu quero dizer com a arca sendo restaurada. O Senhor está restaurando a adoração. Ele está restaurando os seres humanos. Agora ouçam isso. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12, desce fogo do céu. Depois da purificação da humanidade, fogo desce do céu e começa a purificar a terra inteira, queimando a palha e destruindo os elementos. Tudo agora tem que ser restaurado. Tudo agora tem que ser purificado. Até mesmo a terra. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Depois da purificação da igreja, ele traz fogo e ele incendeia a terra e prepara a terra também para aparecer diante do Senhor. O Messias está vindo. Prepare o caminho. Mas lembrem-se, justiça e santidade é o que vai te libertar, para te separar, te santificar, para limpar o teu coração, para te limpar. O sangue de Jesus. Arrependimento é o sangue de Jesus. Então, os dois tremendos profetas do Senhor clamaram: ouça-me, igreja, é o sangue, é a cruz que tem poder. Nações da terra, é o sangue e a cruz que vão levar a igreja. O sangue e a cruz são as visitações. O sangue e a cruz é a justiça. E a justiça é as vestes. Então vamos nos preparar. O Messias está vindo. E o profeta do Senhor disse: eu nunca consigo terminar esta mensagem. Eu nunca consigo terminar. Então, por favor, sentem-se só por mais um minuto. E eles disseram: povo abençoado, o poder do sangue. O rei Salomão disse: para isto aqui eu tenho que derramar sangue. E mal sabia ele que ele estava fazendo a representação, a sombra. Ele estava ilustrando o sangue de Jesus, que opera maravilhas. O sangue de Jesus que iria fluir de Jerusalém como oceanos, como lagos e rios. Em outras palavras,
quando Salomão sacrificou incontáveis animais, ele estava essencialmente dizendo que seria um fluir inesgotável. Quando ele sacrificou desta forma, diante da arca, diante do Senhor, agora Israel pôde aproximar-se. E eles continuaram. E quando Jesus trouxe o sangue, agora a igreja também pode se aproximar. E você pode ver que estes dois mais temíveis e mais ferozes profetas de Yahweh estão andando aberta e publicamente, em plena luz do dia, com a nuvem de Deus. E então, sendo assim, vocês não foram abatidos. Por quê? Por causa do sangue. Porque o maravilhoso sangue de Jesus está fluindo como oceanos. Inesgotável, inesgotável, não há limite, lavando, removendo o pecado, levando-os de volta à forma como eles eram antes. E o que eu quero dizer com isto? Quando o Senhor criou o universo, Ele criou o universo perfeitamente sem erro. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então, Deus criou o universo perfeitamente. E quando você vai a Gênesis 1, 26 e 27, Ele criou o homem à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, prestem atenção agora. Isto significa que Ele está dizendo que quando Deus criou a sua criação, Ele a criou perfeitamente. Mas quando Adão e Eva caíram, então você vê Gênesis 3:24, quando agora o Senhor põe 2 querubins da glória, com espadas flamejantes, para fechar a porta oriental. E eles impediram a humanidade de acessar a árvore da vida. Lá onde eu sempre vou, para pegar as folhas para o serviço de cura, para restaurar a Igreja de Cristo e prepará-la para o reino de Deus que está vindo. E eles continuaram. Então, o Senhor criou tudo perfeitamente. E quando Adão e Eva estão andando com Deus, eles estão executando esta perfeição. Eles estão executando a missão para a qual eles foram criados. Mas então, quando eles caem, porque eles desobedeceram, então agora o acesso deles a Deus foi fechado. Então, isto realmente nos diz algo muito grande. Então, é Deus no homem. É Deus habitando no homem, que permite ao homem adorá-lo perfeitamente. Mas quando Deus fecha a porta oriental, eles não podem mais acessar Deus. Gênesis 3:24. Então, eles estavam acabados. Então, a disfunção que você vê em Gênesis 3, de 16 a 19,
ele diz: mulher, você agora dependerá do seu homem para sempre. Homem, você trabalhará o solo até suar, e a terra não te dará o suficiente. Não importa o quanto você a cultive. Do solo você veio, e para o solo você irá, porque você é pó. Então os profetas do Senhor continuaram: esta disfunção que você vê aqui foi porque a presença de Deus apartou-se do homem. Mas agora, Deus veio ao meio dos homens. Quando Jesus veio, ele trouxe a presença de Deus para o meio dos homens. Ele trouxe a salvação. Então ele trouxe o Espírito Santo para habitar no homem, para que o homem possa agora funcionar dentro do propósito para o qual ele foi criado. E isto significa adorar Jeová dia e noite, como aqueles querubins da glória. Nunca se cansam, eles nunca descansam, eles nunca cessam. É incessante, incessantemente eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles clamam de janeiro a janeiro, de manhã até a noite. Eles têm prazer em adorar o Senhor. O prazer deles é adorar o Senhor. Então, povo amado, vamos receber o Espírito Santo. Recebam Jesus em sua vida e recebam o Espírito Santo em sua vida. E a habitação de Deus em você, Ele habitando em você, vai te levar de volta à forma como era antes. Porque Ele diz: põe de volta à forma como era. E não diga: eu vou tentar. Não tente, simplesmente ponha de volta como era antes. E se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o tempo para ele subir está muito próximo agora. E o Senhor diz: põe de volta. Eu preciso que ele suba e se encontre com o seu Deus, para ir encontrar-se com o seu Criador. E então o profeta do Senhor foi diante das câmeras e falou para as nações da terra que estavam assistindo no exterior. E ele disse: a mensagem da vinda do Messias foi pregada aqui. E eu anunciei para eles que o Messias está vindo. Que em Mateus 27, de 50 a 57, o véu rasgou quando o Messias libertou a igreja. Quando o Messias morreu por todos. E eu disse que esta graça que o Senhor deu nunca jamais significou que Deus agora aceita o pecado. Esta graça é para te ajudar a alcançar a justiça do Senhor. Então, agora todos vocês que receberam a mensagem de como se separar, como se preparar e subir os degraus e ir ver Deus face a face.
todos vocês já receberam a mensagem. E agora todos decidiram que querem receber o Senhor. Este avivamento de justiça e santidade, e de arrependimento, e de zero tolerância ao pecado, é um lindo avivamento. Ó, que ele chegue aos seus países. Então o profeta do Senhor finalizou dizendo: Povo abençoado, eu os abençoo agora com justiça e santidade. Eu os abençoo com a unção do Espírito Santo. Eu os abençoo, povo precioso, onde vocês estiverem. Que o Senhor os sustente e santifique. Que Ele os sustente em santidade até o dia do Senhor. Povo abençoado, eu os abençoo com saúde, com boa saúde, aqueles de vocês que estão enfermos. E então, amados, os profetas do Senhor conduziram todo aquele povo para Jesus, para receber Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom.